Abre tua Bíblia no livro de 1 de Pedro 5,7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu quero falar nessa noite sobre ansiedade é o medo e atividade na mente das pessoas. Mas hoje a gente vai aprender a vencer isso. Eu não ia ministrar isso no carro, foi a palavra que subiu no meu coração. Eu tinha me programado para outra coisa. Mas quando eu via no caminho, conversando, minha esposa disse: filho, tu vai pregar o quê? Eu disse: subiu outra coisa para o meu coração. E eu entendo que é o que Deus quer para nós. Amém? Meu coração começou a ferver aqui essa noite. Eu sinto que esse culto vai ficar marcado na história. Eu não sei você pode pensar, é um culto comum, é uma quinta comum. Ei, nenhum culto é comum. Quando você está na presença de Deus, tudo pode acontecer. O segredo é a expectativa, o segredo é a honra, é desejo no coração. Que o teu culto não começa aqui. Vem quando você passa, você se acorda. A disposição de coração. Porque em Marcos capítulo 6, um povo não honrou, não teve expectativa. Jesus entrou lá na Galileia, Nazaré, e nada aconteceu, apenas alguns milagres ele operou ali. A Bíblia diz que ele não pôde operar, não porque ele não quis, querer ele queria. Ele ficou admirado da incredulidade. Aonde há fé, há expectativa. Aonde há fé, há expectativa. Amém? Aleluia. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Diga assim: meu pai cuida de mim. Amado, sabe que às vezes parece que você está sozinho, que ninguém está te vendo. Mas deixa eu te dizer, você não está só. Às vezes parece que a gente não tem um amigo, ninguém para dar aquela palavra naquela hora, para nos dar um abraço, ou falar conosco. Deixa eu te dizer algo nessa noite: você nunca vai estar só. Amém? Deixa eu só dar algumas definições sobre preocupação para a gente entender o que é ansiedade. Ansiedade é o medo e a atividade na mente das pessoas. Medo de que impede que a fé opere a favor delas, bloqueando as bênçãos de Deus. Vamos para 1 de João capítulo 4, versículo 18. Vamos fundamentar umas verdades. E eu tenho certeza que Deus tem um coração dele para você aqui. Ansiedade é o medo e a atividade na mente das pessoas. Prego muito sobre ansiedade. Eu tenho uns 10 temas sobre ansiedade, mas esse ele vai pegar algumas coisas diferentes, embora você já ouviu, mas que vai fortalecer ainda mais a tua vida. 1 de João capítulo 4, versículo 18. Sabe que a ansiedade é o medo em atividade? É o medo em ação na mente das pessoas. O medo é algo que vem de fora, o medo é algo externo. A fé está dentro do coração, a fé está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você, mas o diabo vem externamente, de fora, tentando arrancar, tentando bloquear você, tentando bloquear a sua fé. A Bíblia diz em Isaías 43:13 que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Diga assim: ninguém pode impedir Deus agindo. Só que o diabo sabe que não pode parar Deus, e quem é que ele vai tentar parar? Você. Deus é um Deus de fé, ele não pode parar Deus, mas ele pode fazer com que você não creia para que Deus não possa agir na sua vida. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 1 de João 4:18 diz assim. Minha sogra não está aqui, irmão. Nem posso dizer eu amo minha sogra, né? Quanto mais eu digo isso, mas minha sogra é tanto presente, é tanta coisa. Você tem que começar a dizer isso, irmão. 4:18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, amém? No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. Uma tradução diz: envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus, ou no amor ágape. Diga assim: a preocupação, a ansiedade produz tormento. Eu pergunto, Deus quer a gente assim? Deus quer os filhos deles preocupados? Por quê? Porque a preocupação é o contrário da fé, ou a fé no lado errado. Deus não criou você para você viver uma vida de tormentos. A preocupação, ela traz um tormento, uma angústia, uma dor. Aqui o apóstolo João está dizendo que ela castiga, que ela produz angústia, sofrimento. E não é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. E hoje a gente vai aprender como vencer isso. Diga assim: a minha fé é a vitória que vence o mundo, que vence a preocupação. Só uma forma de não viver preocupado, andando por fé. Por isso que fé é um estilo de vida. Amém? Aleluia.
Amados, ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para a palavra de Deus. Sabe por que você está preocupado? Porque você não está olhando para a palavra de Deus. Se você confia em Deus, você não vai ficar preocupado. Quando nós deixamos de olhar para as promessas e para a vontade de Deus, vamos começar a olhar para o problema. Por que você está preocupado? Porque você está engrandecendo o problema. Você está meditando no problema. Você está olhando para o problema e não para aquilo que Deus diz em sua palavra. Fé em Deus, ela nunca vai olhar para o problema. A fé vai colocar a palavra de Deus acima de todas as circunstâncias. Amém? Diga assim, a fé vai colocar a palavra de Deus acima de todas as circunstâncias. Quero colocar alguns fundamentos aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai soltar e eu creio que Deus vai fazer uma coisa tremenda aqui essa noite. A preocupação é uma força negativa. É um sentimento ruim que costuma atormentar as pessoas. Quando estamos ansiosos, perdemos a fé e sentimos medo, principalmente medo do amanhã, de como vai ser ou como vão ficar as coisas. Na realidade, a preocupação é o medo de atividade, o medo de não conquistar ou medo de perder. Eu me lembro que quando eu antes de conhecer Jesus, eu era tão ansioso, que quando eu estava num momento de crise de ansiedade, eu vomitava. Tem pessoas que têm problema de dor de cabeça, de úlcera, dores nas pernas, trombose. A maioria das doenças que vem para as pessoas é por conta de preocupação. A preocupação é uma ferramenta do inferno para bloquear e destruir a fé dos cristãos. Hoje diz os cientistas e os médicos que a preocupação, o medo, é o mal do século, a ansiedade. Através dela vem o quê? Como depressão, que as pessoas acham que é uma doença, mas é algo espiritual. Vamos para frente. Algumas pessoas, para fugir da preocupação, o que é que elas fazem? Tomam calmantes, uns se drogam, outros fazem tantas coisas. Não é verdade? Diga assim, diga para o seu vizinho, eu tenho um remédio bom para a preocupação. Levanta a tua Bíblia e diga para ele, a palavra de Deus é o melhor remédio para viver livre da preocupação. Só que as pessoas vão procurar em todos os caminhos, em todas as formas. Uns se drogam, outros tomam remédio, mas quando passa o efeito do remédio, o negócio ainda continua lá, irmão. Eu não precisava nem pregar uma palavra dessa que o Renato trouxe. Não é verdade? A gente tem uma geração poderosa sendo formada nessa igreja. Amém? Mas vamos mais adiante. Abre tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Vamos ver o que a preocupação faz. Na realidade, a preocupação ela vai deixar você tão bem. E é ótimo namorar quando você está preocupado. Os casais é que sabem disso, né? Você está preocupado, você chega em casa, é tão bom trabalhar preocupado, irmão. Você rende tanto, você produz tanto no seu trabalho. E a esposa que o diga, chega de noite, olha para o maridão doido para brincar com ela, e ele olha para ela assim, e ela olha para ele preocupada. Ela diz, meu amor, hoje está tão maravilhoso, tudo que você pediu eu faço. Deus não quer você assim. Você vai aprender que Deus quer você livre de preocupação. Por isso que Ele nos deu a fé. 4 vezes na Bíblia encontramos que o justo viverá da fé. Justos são todos aqueles que foram justificados na redenção em Cristo Jesus. É um novo estilo de vida. Antes você andava pelo que sentia, pelo que via. Mas segundo os Coríntios 5:7 diz, andamos por fé e não pelo que vemos ou sentimos. O problema é que alguns cristãos, para crer em Deus, eles precisam sentir ou ver. Jó disse em Jó, capítulo de número 19 e 25, eu sei que meu Redentor vive. Ele não disse eu sinto, eu vejo. Se ele dependesse de ver e sentir, ele estava acabado. O externo que estava acontecendo com Jó estava tudo destruído, perdeu tudo. Se coçando com um caco de telha, com uma lepra terrível. Esse homem disse, eu sei que meu Redentor, sabe o que é fé? Certeza. Ele disse, eu sei. Ele não disse, eu sinto. Ele não disse, eu vejo. Se dependesse de ver e sentir, ele nunca ia conseguir crer. Diga assim, fé é certeza. Paulo disse em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam. E sabemos, ele não disse, eu sinto que as coisas cooperam. Eu sei, eu tenho convicção. Hebreus 11, primeiro diz que fé é a certeza das coisas que se... Convicção de fatos que não se veem. Diga assim, o fato de eu não ver não quer dizer que não existe. Convicção de fatos. Esses fatos eles não são vistos. Por quê? Porque Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes. Sortes no grego quer dizer herança. Todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo. Essas bênçãos estão no lugar que o olho físico não pode ver, mas os olhos da fé enxergam. Por isso que é a convicção de fatos que não podem ser vistos com os olhos naturais, mas são reais. Tudo que você está precisando hoje já existe. Amém? Está num lugar chamado em Cristo,
Quem está em Cristo aqui? A fé vai liberar essas coisas, vão ativar essas coisas, mas o diabo quer bloquear você, quer bloquear a sua fé com preocupação e ansiedade. E o ano está começando, e o que é que vem na mente? Como vou acabar o ano, como vou resolver isso, como vou fazer isso, como fazer aquilo. Ei, está na hora de você não carregar mais esses pesos. Hoje você vai aprender a andar leve. Amém? Jó 3:25, o que é que ele diz? Jó disse, o que eu mais temia isso... Olha para o irmão mais lindo que tiver do seu lado essa noite, diga, quanto mais você se preocupa, mais as coisas pioram. Ele disse, o que eu mais temia me sobreveio, não adiantou de nada temer, não adiantou de nada andar com tanto cuidado, com tanta ansiedade. Pelo contrário, a ansiedade e o medo é uma porta para o diabo entrar e agir. Se a gente for ver a história de Jó no capítulo 1, Jó andava preocupado com algumas coisas, os filhos dele, porque naquela época, amados, a Bíblia, ela não era escrita como nós temos hoje. Diz os historiadores que era passada como no Antigo Testamento, de pai para filho, e o livro de Jó, os cientistas acreditam que é o livro mais antigo da Bíblia. Eu me lembro, quando eu era criança, que uma vez eu fui chupar manga e fui tomar leite, e minha avó disse, você não pode fazer isso, se tomar morre. E eu morri de medo. Isso era passado no interior, de pai para filho, de irmão para irmão, e isso ia passando por gerações, e naquela época era assim que era passado. Tanto é que Jó não conhecia Deus. Jó disse, com meus ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos de ver. No final do processo dele, ele conhece a Deus realmente, e ele entende que Deus não era tudo aquilo que ele pensava que Deus era. Porque tanto bem como mal as pessoas pensavam que era Deus que estava fazendo. E Jó no capítulo 1, ele tinha medo, quando os filhos dele saíam na noitada, nas baladas, nas festas aí do mundão. Jó, a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 5, quando acabavam os banquetes e as festas, ele vinha logo com sacrifícios, holocaustos para Deus, para a purificação dos filhos. Ele morria de medo que Deus pegasse os filhos dele. Mas não foi Deus que pegou os filhos dele, amém? Mas ele tinha esse medo, e ele disse, depois que tudo se acaba, tudo que ele temia, tudo que ele pensava de ruim, ele disse, o que eu mais temia é isso. E no 26 ele disse, eu nunca estive sossegado. A preocupação faz isso, você nunca fica bem. Diga, eu não nasci para viver assim. Diga, eu nasci para cumprir os propósitos celestiais. Eu nasci para viver uma vida de fé. E se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura. Ei, só isso era para você saltar da cadeira e sair chutando a cara do diabo. Porque o teu passado foi apagado, destruído. Hoje você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Só que antes eu e você andava pelo que viu, que sentia. Mas agora, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e eis que se fez tudo. No grego tem uma tradução que diz assim, e eis que se fez uma nova realidade de vida. Bata no peito e diga, eu tenho uma nova realidade de vida. Diga, quando eu não tinha Jesus para dormir de noite, eu tinha que tomar Rivotril, eu tinha que beber, eu tinha que fazer tanta coisa para ficar em paz. Tem uns que até arrancavam os cabelos da cabeça, mas agora se fez uma nova realidade de vida. Agora eu tenho um refúgio. Agora eu tenho uma cidade forte. Amém? Mas vamos continuar. Isso é só a introdução. Aleluia. Amados, a preocupação acaba com a vida de qualquer pessoa. A ansiedade quebra toda a fortaleza no lado físico e no lado emocional, e é uma porta aberta no reino espiritual para o mal entrar. Ela acaba com o emocional, acaba com o físico. Tem pessoas hoje fisicamente doentes, depressivas. O mal do século. A gente viu o ano passado tantas pessoas jogando os prédios lá em Recife, tirando a própria vida, depressivas. E Deus não quer isso para a vida dessas pessoas. Porque a vitória ou a derrota vai passar pela tua mente. O diabo sabe que Provérbios 23:7, assim como ele pensa, assim ele é. Então ele vai vir com pensamentos negativos. Quando você se acorda, sabe de uma coisa, vai vir logo pensamentos contrários. Pensamentos dizendo que o dia não vai terminar bem, que as coisas não vão dar certo como era para dar, que Deus não está com você, que nada vai acontecer. Diga assim, mas eu sou da fé. A gente tem uma logomarca que eu sempre boto nas frases que eu escrevo: sou da fé, sou da família BPF. Diga assim, eu sou da fé. Hebreus 10:38 diz, o meu justo viverá. E se ele recuar, eu não tenho prazer. Diga, eu sou da fé. Diga, eu não sou dos que retrocedem. Por isso que na música do pastor Saulo, dos rios, das chuvas, né? Essa música é poderosa. Ele diz, pode vir os rios, pode vir os ventos, não somos dos que retrocedem. Aleluia. Se você não escutou ainda, compra o CD. Ficou perfeito, amém? Todos os louvores que ele estava cantando aqui, a maioria foi tudo dele. E é inspirado pelo Espírito e vai tocar a vida de muita gente. Aleluia. Provérbios 12:25, vamos lá. Então, no lado emocional, em algumas ocasiões a pessoa fica angustiada, triste, abatida, o sistema nervoso central é atingido. A pessoa fica com insônia, tem gente que nem dorme. Dor de cabeça, dor no estômago,
pressão arterial sobe e desce, derrame cerebral, parada cardíaca, dor lombar, dor na coluna, câncer, dormência em alguma parte do corpo, envelhecimento precoce. Eita, olha para o seu irmão e diga: Deus não quer isso para mim não. Diga: fora. Mas sabe que às vezes a gente conhece a palavra de Deus, sabe o que Deus quer para nós, mas o problema é que nós não estamos renovando nossa mente, como ele disse. Porque se você não renova sua mente com a palavra, o diabo vai encher sua mente de mentiras. O segredo é a atitude, é a importância que você dá à palavra de Deus. Se a fé vem pela palavra, a única forma de estar em fé é dando atenção e importância à palavra de Deus. O problema é que as pessoas não dão importância à palavra. Passa o dia todo meditando no que o diabo está dizendo. Em vez de meditar no que o diabo diz, medita no que Deus diz. Esse é o segredo, para começar a andar em fé. Mas vamos lá. Provérbios 12, 25. Alguém pode ler? Coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. A ansiedade no coração do homem o abate. A gente sabe que não é no coração, é na alma. A ansiedade deixa o homem abatido, sem condições de colocar as coisas para funcionar. Imagine, alguém ansioso consegue botar alguma coisa para funcionar? É ótimo um relacionamento conjugal, como falei, não é verdade? Você fica bem ansioso? Não. Ele diz que alguém com ansiedade, a primeira coisa que vai acontecer é vai andar abatido. Você conhece logo. Os crentes que andam em derrota, você olha para ele, vê logo que ele está morto, está acabado. Tem gente que está só existindo, não está vivendo. Amém? Eu não vim essa terra para existir, eu vim para viver. O salmista disse no Salmo 118, versículo 17: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Sabe o que ele disse? Eu não vou só existir, eu vou viver. E além de viver, contando milagres da bondade do meu Deus. Tem gente que está só existindo. Está na hora de viver. Toca no irmão e diga: está na hora de viver. Os sonhos e as promessas de Deus para a sua vida. Então a ansiedade no coração o abate. A ansiedade deixa a pessoa abatida, acabada. Elias enfrentou 400 homens sem medo algum e os derrotou. Mas quando ficou sabendo que Jezabel estava lhe perseguindo, fugiu para se esconder numa caverna. Abre lá em 1 de Reis capítulo 19. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 19. Todo mundo conhece essa passagem? Vamos ler o versículo 1 para a gente entender melhor. Vamos ler logo o 9 para a gente ganhar tempo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias, a Bíblia diz que ele enfrentou 400 profetas de Baal. Recebeu uma palavra do Senhor, se levantou contra a apostasia, contra a idolatria de Israel, porque Acabe era um rei que casou-se com uma mulher chamada Jezabel. O nome dela é o nome já da mulher do cão. E ela começou a fazer altares para Satanás. E esse rei se inclinou-se o coração para as coisas erradas, para os ídolos. E Deus levantou Elias para trazer a verdade para Israel e levar Israel de volta ao caminho da adoração ao Senhor. E ele enfrenta 400 profetas no Monte Carmelo e ora, o fogo cai do céu. Um homem que fez coisas extraordinárias. De repente, quando soube que uma mulher estava brava querendo lhe matar, ele se escondeu na caverna. Agora a gente entende que alguns maridos morrem de medo de suas esposas. Amados, o que me chama a atenção, que ele deixou que os pensamentos negativos entrassem em sua mente. O que me chama a atenção é que Deus disse a ele: o que você está fazendo aí? Sabe que às vezes nós paramos em lugares que não é para parar. Um dia desse o Senhor falou comigo sobre o povo de Israel. Eu estudando a vida de José, a vida do povo de Israel, e Deus disse para mim: sabe por que eles sofreram? Sabe por que eles ficaram escravos no Egito? Porque eles não eram para viver naquela terra. Eles eram para passar um período lá e sair e ir para onde eu mandei. Porque desde a geração de Abraão e de Isaac havia uma terra prometida. Deus prometeu para Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, mas de repente num período de fome foi com José e parou um tempo no Egito. Ali era só um tempo de provisão, ali era só um tempo determinado, mas eles se acostumaram, se acomodaram e ficaram lá. E o que aconteceu? Viraram tudo escravo, porque o lugar que Deus tinha para eles não era lá. Olha para o seu irmão e diga: nunca pare no lugar onde Deus não mandou você parar. Olha para ele e diga: a ordem é para avançar.
tem gente hoje que tem que sair da caverna, irmão. Se isola, eu não quero conversa, eu não quero aquilo. Ei, você nasceu para botar o diabo para correr, rapaz. Você nasceu para ser uma bomba, para explodir o inferno. Ei, tá na hora de fazer alguma coisa, tá na hora de agir. Tem gente que passa o ano de 2017 vai ser uma bênção, esperando o ano fazer alguma coisa. O ano não faz nada. O ano é igual ao outro. O que vai mudar desse ano é a minha atitude com relação à palavra de Deus. O que vai mudar esse ano é a minha atitude. Você só tem resultado diferente fazendo coisa diferente. O problema da gente é que a gente quer que todo mundo mude, mas a gente muitas vezes não muda. Olha para o teu vizinho e diga: seja a mudança que você quer ver no outro. Eu estou preparando uma mensagem dessa aí para ministrar na igreja, mas vai ser outro dia. Só que o que me chama a atenção, Deus disse para mim: filho, sabe por que eles sofreram? Porque aquela não era a terra que eu prometi para eles. Não abre mão daquilo que Deus te prometeu. Não negocia o teu chamado. Não negocia as promessas. Eu me acordei no dia 2 e Deus disse para mim: bênçãos explosivas. Eu digo: o que é isso? Vai estudar. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas bênçãos. Nunca pare onde Deus não mandou você parar. Sabe que a gente tem a tendência de querer o comodismo, né? De querer ficar. Estava tão gostosa a terra de Gósen. Mas a promessa de Deus não era a terra de Gósen, era Canaã. E eles eram para se levantar, parou, acabou a fase, vamos para lá, é outro tempo, outra fase, outro ciclo. Fui. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Que lugar é esse? Por que Elias entrou lá? Porque Deus não era com ele? Porque ele não viu grandeza de Deus? Diga para o seu irmão: porque parou de meditar no que Deus diz. Parou de enxergar as promessas. Sabe que a fé sempre vai olhar para a palavra? É igual a Pedro, olhava para a palavra que é Jesus e andava por cima. Deixou de olhar para a palavra, vai afundar. Irmão, não tem super-homem aqui, não tem pastor super-homem, não tem líder super-homem. Tem pessoas que têm uma alma que não nasceu de novo, um corpo que não nasceu de novo, que todo dia precisa ser renovado e subjugado com a palavra. A estratégia do diabo é o campo dele, é o campo do natural. Porque a Bíblia diz que ele não se firma na verdade. Se você andar na palavra, você está no lugar de rocha, no lugar firme. Se o diabo vier para cá, a verdade para ele é escorregadio, ele cai. O que é que ele quer fazer com a gente? Nos levar para o campo da alma, do natural, das emoções. Porque aqui para ele é firme, mas na rocha para ele é lodo. Se encha da palavra de Deus. Se você pegar uma esponja cheia de água e apertar, o que é que sai? Se você estiver cheio da palavra, quando as pressões te apertar. Leonel Roosevelt falou algo, eu falei esses dias, que uma mulher é igual um saquinho de chá. Por quê? Porque o chá, quando você bota na água fervendo, ele produz algo, produz chá. Quando as pressões vêm, o que é que você produz? Sabe que um líder nasce das necessidades? Você vai saber se você está em fé ou não diante da pressão. É diante do mar se você vai saber se crê ou não em Deus. Se está crendo na palavra e anda pelas emoções ou pelo Espírito. Se você realmente confia em Deus ou não, é diante do problema, irmão. Amém? Tem alguns que diante da pressão vão tremer nas bases, vão correr, vão se esconder na caverna. Mas tem outros que vão produzir chá. Olha para o seu irmão e diga: tá sob pressão, irmão? Essa é a hora de fazer chá. Teve uma vez que uma pessoa disse: porque o diabo rindo. Deus disse para mim: filho, sabe quem é que ri melhor? O ditado do mundo diz que ri melhor quem ri por último, né? Ri melhor quem ri pela fé. Tudo que o diabo quer é que você chore com ele. Você vai chorar com o diabo ou rir com Deus? Então Elias parou lá e ficou na caverna. Por quê? Porque ele começou a meditar. Porque Jezabel disse que ia matar ele. Sabe qual é o problema? Que a gente esquece tudo que Deus já fez em nossa vida. Se Elias, em vez de meditar na frase de Jezabel: aonde eu pegá-lo eu mato, Jezabel, o cara enfrentou 400 profetas, fora 450 de Azira. Dá um total de 850 profetas. No Monte Carmelo. Não teve medo. Fez fogo cair do céu. Orou e parou de chover. O homem chegou em Israel e disse: Acabe, após assim diz a palavra. Segundo a minha palavra, não tem mais chuva em Israel. Não chove mais nessa terra. Só voltou a chover quando ele orou de novo e liberou a palavra. A um cara desse, escuta a palavra, porque uma mulher disse que... O problema da gente é que a gente esquece tudo que Deus já fez. Aí quando chega agora diante de um problema, esquece o que já foi feito no passado. Olha o que Deus já fez na tua vida. Eu costumo dizer isso direto: tem gente que não era nem para estar vivo aqui. Mas a mão de favor de Deus estava lá. A bondade de Deus estava lá. O poder de Deus estava lá. Deus fez tantas coisas e agora você está deparando com a circunstância. Ei, agora é hora de crer.
Agora é hora de mostrar para o diabo que teu Deus é maior do que qualquer circunstância. Mas o que você está deixando, a vitória e a derrota vai passar pela tua mente. O que você está deixando meditar, o que você está deixando entrar, é isso que vai ficar. Se você escolhe meditar nas mentiras do diabo, eu não vou conseguir, nada vai dar certo, eu não vou casar, todo mundo casa, eu não caso, todo mundo tem, eu não tenho, esse vai ser um ano difícil, e vai ser difícil, mas se você se levantar nessa noite, entendeu? A promessa de Deus sobre a tua vida, aquilo que Deus tem para você, peraí, eu não morrerei, eu vou ficar vivo, e vou contar os feitos de Deus, eu não vou existir, eu vou viver, amém? Eu não sou desprovido, eu não sou cauda, eu sou cabeça, eu sou ungido, eu sou equipado, eu sou cheio do favor de Deus. Irmãos, tem favor de Deus sobre você. A Bíblia diz em Efésios 2:7 que nós veríamos a incomparável, a imensurável grandeza do favor de Deus, da graça de Deus. Você está esperando muito pouco. Sabe que não está de acordo com Deus, é de acordo com sua fé. Nunca vai ser de acordo com Deus. As pessoas, por não entender, jogam sempre para Deus a responsabilidade. Mas a Bíblia diz que Jesus sempre dizia: seja feito conforme você crê. Diga assim, não é de acordo com Deus. Diga, é de acordo com o meu creio. Fé é a habilidade de receber. Vou dar um exemplo. Eu tenho 1000 potes de água e o pastor só tem um. E ele me pede, e quanto eu posso dar a ele? Um pote. Eu tenho 1000, mas ele só tem um para receber. Quanto ele vai receber? Um. O problema não está em quanto eu posso dar, o problema está em como ele pode receber. A habilidade de receber. Fé numa tradução quer dizer a habilidade de receber. Existia uma mulher viúva em 1 de Reis, 2 de Reis capítulo 4, e ela perdeu o marido e ficou com uma dívida muito grande. E ela tinha os filhos e os credores queriam levar os filhos dela. E ela encontrou um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. E ela disse: olha, meu marido, teu servo, tu sabes que ele era homem de Deus. Só que agora eu estou com um problema. E vai vir os credores e vão levar meus filhos, eu não sei o que fazer com essa situação. O homem de Deus olhou para ela e disse: o que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, mas ela tinha algo. Amém? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Deus vai usar o que você tem. O que você tem para você pode parecer pequeno, mas com o sopro e o favor de Deus. A Bíblia diz que Sansão foi para uma batalha, e quando ele está na batalha, um exército aparece com 1000 soldados contra ele. Tudo que ele queria era uma metralhadora. 1000 soldados. E ele procura de um lado do outro, procura uma flecha, um arco, uma espada. O que é que ele encontra? Uma queixada de jumento. Olha para o seu irmão e diga: era uma queixada de jumento, mas com a unção de Deus. Talvez você chegou aqui essa noite pensando que é pequeno, que você não tem grande coisa. Deixa eu te dizer, Deus vai usar o que você tem. Aquela mulher tinha só um vaso de azeite, e foi o que Deus usou. Só que o profeta disse para ela, voltando à história de 2 de Reis, senão a gente confunde tudo: o que é que você tem em casa? Eu tenho só uma botija de azeite. Ele disse: ei, pede vasos emprestados, mas não poucos. Então, o profeta jogou a responsabilidade para ela. Se ela só pegasse 3 vasos, o que é que ela teria? A Bíblia diz que o azeite começou a multiplicar e encher os vasos. Quando só parou o azeite, quando parou os vasos. Ou seja, só vai parar o crescimento quando sua fé parar. Olha para o seu irmão e diga: está na hora de esticar a fé, está na hora de alongar os pensamentos. Mesmo que você não conquiste, mas nesse ano, em vez de você pensar que vai passar o ano pagar aluguel, como é que eu vou conseguir pagar o aluguel? Muda esse pensamento e diga: Senhor, eu não quero só uma casa, eu quero 2 para dar um a alguém. O problema é que algumas de nossas orações parece que a gente está ajudando a Deus. Eu vou pedir uma coisa pequenininha, da pequenininha, pensando que está fazendo um favor para Deus. Ei, para Deus não tem tamanho. Pequeno ou grande, para Deus não é nada. Ele é Deus. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer só algumas coisas e de vez em quando, é assim? Aquele que é poderoso para fazer em algumas fases da... Não, em algumas fases da nossa vida, assim não? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente. E alonga a tua fé para o infinito, alonga teu pensamento para algo maior, teus sonhos para algo mais extraordinário. Não começa 2017 achando que vai ser igual a 2016. Não! Esse ano vai ser o ano do favor, vai ser o ano de bênçãos explosivas. Coisas que eu nem espero vão chegar em meu caminho. Tem gente que vai passar o ano existindo, mas os que são da fé, os que são IBPF, que são dessa família, não vão passar o ano existindo, vão passar o ano debaixo de favor, debaixo de bondade, debaixo da grandeza de Deus. Aleluia! Aí aquela mulher, ele disse: não peça pouco. Então o problema não está em como Deus pode fazer.
no que Deus pode fazer. Deus não tem um galão, Deus tem trilhões, Deus tem um infinito. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, é maior. Você pensa aqui, Deus está pensando muito mais alto. Segundo o poder que já opera em nós. A Bíblia diz em Efésios 1:17, quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, no 19 ele diz que a incomparável grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, ou seja, o poder da ressurreição, está dentro de nós operando. O poder que tirou Jesus do céu e trouxe para o ventre de Maria, o poder que tirou Jesus dos mortos e ressuscitou, está dentro de você. E tem muito crente andando como derrotado, com tanto poder dentro dele. Algo que está externo, um medo, vencendo você quando todo o poder está aí dentro. 1 de João 4:4, filhinhos, não tenham medo. Porque o maior é o que está habitando em vocês do que aquele que está no mundo. Deus habita em você? Deus está dentro de você? A maior força do universo está operando dentro de você. O poder da ressurreição. Então, Deus quer fazer, Deus quer operar. O problema é como eu recebo. Tem gente que não cria espaço, fica meditando só em coisa ruim. Aí a fé não é liberada. A fé é liberada no lado errado, porque você está preocupado porque você está crendo no problema. Se você anda em fé, é porque você crê na palavra. A fé vai funcionar para os dois lados. Ou para as promessas, ou para o negativo. Está dando para entender? Jesus disse: se aquela mulher do fluxo de sangue seja feito conforme a sua fé, para o centurião seja feito conforme ele, seja feito conforme Deus, seja feito conforme a sua fé. Não de acordo com Deus, de acordo com o que você crê. Deus não tem um pote, Deus tem a imensurável grandeza do favor de Deus. O problema está na nossa habilidade de receber. Por isso que Ele quer que você crie espaço. Amém? Mas vamos voltar para o assunto. Provérbios 15:15, vamos lá. Às vezes os momentos de maiores pressões é quando nós estamos avançando para um nível maior. Você vai enfrentar a maior oposição da sua vida quando você estiver preste de entrar num nível maior com Deus. Amém? Quem disse que a oposição mata a crente? A oposição vai você crescer. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. Saul preparou Davi para o trono. Amém? Eu peguei o meu pai esses dias falando isso na rede social e eu disse: gostei. É isso aí. Que promoveu Davi foi Golias. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. Saul preparou Davi para o trono. O problema é que algumas pessoas vão ficar nisso. Porque não aconteceu, porque isso veio, porque fulano fez comigo, porque fulano me tratou mal, porque dizer que vai habitar nisso vai morrer aí. No vale da solidão, da melancolia, dos problemas, não sei o que lá. Eu, pelo contrário, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade me pertence. As promessas de Deus têm um sim. Ei, porque você recebeu 5 não quer dizer que o sim não está no seu caminho. Eu botei 3 currículos, não aconteceu. Bota mais uma vez, você tem um sim de Deus. Você pode ter pego 3 não do homem, mas o sim de Deus está no seu caminho. Faz parte da minha vida, faz parte das promessas de Deus em mim. Rapaz, subiu uma palavra profética ao meu coração, eu vou falar essa noite. Olha para o seu irmão e diga: fique pronto para a mudança. Aleluia! A unção de Deus está aqui nesse lugar. A força, a graça, a poder, a majestade diante de sua presença. Tudo que Deus quer é um toque do favor de Deus. Tudo que Deus quer é que você se levante crendo. Só isso. Um posicionamento de fé e tudo vai mudar. Amém? Levante e resplandece. Isaías 60, versículo 1. Primeiro ele diz: fique pronto. A luz só vai vir quando você estiver preparado. Se acorda de manhã, parece que já morreu. Se acorda pronto. Esse é o dia que fez o Senhor.
Eu vou ver as grandezas de Deus. Ei, eu não vou ser movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu sou movido pelo que eu sei. E eu sei que a bondade de Deus está sobre mim. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que as promessas de Deus têm um sim e um amém. Eu sei que Ele cuida da minha família. Eu sei que eu tenho toda a provisão necessária para o meu destino e para a minha visão. Paulo disse: eu sei que todas as coisas. Ele não disse eu sinto, ele não disse eu vejo, eu não sei como é que vai acontecer. Ele disse eu sei. Eu sei que o Todo-Poderoso está comigo. Eu sei que tudo vai terminar bem. Eu sei que o que começou a obra não terminou, está pela metade, então não é o fim. Deus nunca acaba em derrota, pastor Alexandre. Esqueci até de apresentar o casal no final, eu falo. Deus nunca acaba em derrota. Se não está legal, não é o fim. Vira para o irmão e diga, chacoalha ele, diga, se não está legal, não é o fim. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra vai terminar. Se não está bem, não é o fim. Porque 2 de Coríntios 2,14 diz: mas graças a Deus que de vez em quando nos faz triunfar. É assim que está escrito. Mas graças a Deus que sempre, diga assim, sempre, 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 vá dizendo sempre, vá. Não importa as circunstâncias, não importa o que o diabo está dizendo, não importa como está a crise, não importa como está a economia, não importa os relatórios médicos, não importa como você chegou aqui essa noite, sempre me conduz em triunfo. Não é de vez em quando, não é às vezes, é sempre. E qual o problema da gente? É que às vezes as coisas não estão legais e a gente fica feito Elias. Para nisso. Não para aí. Para nisso, fica lá habitando nisso, meditando nisso, vai morrer com isso. Você pode mudar toda uma circunstância quando você muda a maneira de pensar sobre ela. E para mudar a maneira de pensar sobre ela, você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Sempre nos conduz em triunfo. Então às vezes o primeiro tempo você levou um gol, o time levou um gol. Mas se eu já sei o fim, eu vou ficar preocupado? Quem torce para o esporte aqui sabe disso. O esporte faz muito o povo sofrer, não é verdade? Eu sou tricolor, eu sei que vou pegar um monte de problema com os crentes aqui. Mas veja só, vamos dizer que o Leão da Ilha está perdendo por 1-0. Mas você não pode assistir o jogo porque você estava no culto da IBPF. O culto da IBPF é imperdível. Aí o que aconteceu? Você tem um programa de TV a cabo em casa e você gravou o jogo. Você chegou em casa, no meio do caminho alguém disse: ei, o Sport ganhou de 2-1. Aí você bota lá, eu quero ver como foi o jogo. Aí bota para jogar rodar o negócio lá. Quando começa a rodar o jogo, tem que ser o Sport, né? Porque senão a maioria. Aí o que acontece? O que acontece? No meio do caminho, no primeiro tempo, o time do Sport levou um gol. Você vai ficar preocupado? Por que não? Olha para o seu irmão e diga: porque você já sabe o final do jogo. Diga para o seu irmão: a fé não vê o momento, ela vê o fim. Por isso que na estação do problema, quem está em fé não anda cabisbaixo, preocupado, angustiado. Anda como o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Mas pastor, você não sabe, eu chego aqui essa noite, eu estou passando tanto problema. Esse é o primeiro tempo. Está vindo uma virada tão grande no segundo tempo. Tudo que o diabo quer roubar a tua fé, porque roubando tua fé, Deus não vai agir. Ele não pode parar Deus, quer parar você. Toca no seu irmão e diga: eu não sei você, mas ninguém vai me parar esse ano. Diga: os que mais são os que estão comigo. A força que opera em mim é maior do que a força que é contra mim. Favor de Deus, bondade de Deus, graça de Deus. Eu tenho tudo o que é preciso para dar certo. Sai da caverna. Jezabel diz: o diabo vai ter uma dor de cabeça, irmão, que vai estourar as veias da cabeça dele. Você começa a rir pela fé. Você começa a cantar pela fé. Rir melhor que rir pela fé. A fé canta em meus problemas, a fé engrandece. A fé não fica você. Sei não. Provérbios 15:15 diz o quê? Todos os dias do oprimido são infelizes.
Uma pessoa preocupada nunca ela anda em felicidade. Todos os dias do ansioso são dias que ele é oprimido e infeliz. Vê que dia. Eu não quero, Deus não quer isso para a nossa vida. Eu só vou fundamentar aqui e terminar. Ainda estou na introdução, irmão. É uma benção. Precisamos aprender que os maus pressentimentos não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento. São sentimentos negativos em relação ao que vai acontecer. Deus quer que nos livremos dos maus pressentimentos e apreciemos a vida. Tem gente que fica com esse mau pressentimento. Rapaz, eu estou sentindo que hoje vai ser um dia ruim. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Segundo os Coríntios 5 e 7 diz: andamos por fé. O problema é que os crentes não aprendem a andar por fé. Estou tendo mau pressentimento. Ah, Satanás, vai com o teu mau pressentimento para o quinto dos infernos, porque esse vai ser um dia abençoado. Pode se levantar o que for. Ah, mas se vier pressão e água fervendo, eu vou fazer a chá. Você diz: apóstolo, é fácil falar, você não tem noção, irmão. O diabo, quando sabe que você é um perigo para o inferno, ele vai fazer de tudo para parar você. Todas as investidas do diabo na vida de Paulo, porque ele sabia que o que Paulo recebeu de Deus era tão excelente, era tão poderoso, que ele queria parar o ministério de Paulo. Porque ele sabe que onde Paulo chegava, eita problema que ele ia dar na cabeça do cão. É aí que está a chave. Sofremos oposição aos problemas? Claro, isso tem que vir tentando nos parar. Mas a fé cresce em meio às dificuldades. Os verdadeiros líderes, e aí fica a dica para os líderes de células, são aqueles que na pressão desenvolvem-se. Quer saber quem é um líder diante do problema? Você vai saber quem é líder e quem não é diante das dificuldades. Porque Neemias não teve profecia, não teve ninguém chamando ele, nem motivando ele para ser. Ele nasceu das necessidades. Esse é um outro tema, não vou falar isso hoje. Deus quer que nos livramos desses maus pensamentos. O maligno coloca ansiedade em nossa mente e às vezes chega a nos bombardear com esses sentimentos e ressentimentos. O maligno, nosso adversário, quer que acreditamos que nada nunca vai dar certo para nós. Ele quer que acreditemos que seremos sempre incompreendidos, que ninguém vai gostar de nós ou querer ficar ao nosso lado, ou jamais alguém vai se importar conosco. Ele quer que a gente se sinta abandonado no presente e sem esperança para o futuro. Diga, isso é de Deus para a tua vida? Seja sincero, é? Não. Aleluia. Diga, Deus tem o melhor de Deus para mim. Abre Mateus 13 e versículo 22. Quero ler esse texto para aí a gente... Mateus 13, 22. Eita Deus, bom. Vamos correr um pouquinho com a palavra, tá? E o que foi semeado entre os espinhos é este, o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe o que a preocupação faz? Faz com que impeça que você cresça espiritualmente. Uma pessoa preocupada, a palavra de Deus não produz nada nela. Aqui está falando acerca da parábola da semente. Aqui caiu à beira do caminho, aqui caiu entre os espinhos e em solo rochoso. E um dos tipos de solo é esse. Ele diz que essa aqui caiu entre os espinhos. Nesse tipo de solo, a Bíblia diz que são aqueles que os cuidados da vida, pessoas que só andam preocupadas com o que tem, com o que não vai ter, com a vida, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, 25, acerca das aves e dos lírios do campo, sobre preocupação. Ele diz que nem Salomão se vestiu como os lírios, e as aves do céu nem trabalham, nem fiam, nem ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial as alimenta. Porém, Deus não leva comida no ninho. Ela tem que sair e pegar. Por isso que você precisa se levantar e pegar pela fé o que é teu. Amém? Deus provê, mas você precisa crer e tomar posse. Amém? Diga assim, tudo já está pronto. A minha parte é se levantar, crer e tomar posse. Então, o que acontece? Quando você está preocupado, a palavra de Deus fica infrutífera. Uma das armas do diabo é fazer com que a igreja fique ansiosa. As pessoas andem ansiosos para que a palavra de Deus não produza nada na vida dela. E a Bíblia diz que ela não tem efeito, não produz, não cria raiz. A fé não cresce por conta da preocupação sufocando. Você não tem como ter dois tipos de pensamento. Tanto é que Elias, quando se apresentou, disse: vocês estão cochichando em dois pensamentos, ou Deus ou Baal. Ou você crê em Deus ou você vai ficar meditando no problema. Não tem como meditar no problema e meditar na palavra. Glória a Deus.
O meio para Satanás bloquear as bênçãos de Deus em nossas vidas é a preocupação e a ansiedade. É uma estratégia dele. Deus não quer você assim. Abre no Salmo 55, versículo 22. Vamos colocar uns fundamentos aí agora. Ministério Louvor, vai se preparando aí para vir aqui para frente. Tem uma unção de Deus aqui, de refrigério, para tocar a vida de muitas pessoas aqui. Tem pessoas que entraram aqui sobrecarregadas, mas vão sair leves. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Todo mundo achou? Diga amém. Lança os teus cuidados sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Diga, esse é o poder sustentador de Deus. Sabe qual é o problema? Em vez de você ficar preocupado, a Bíblia diz: pega as tuas ansiedades e preocupações e lança no 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa. De quem é o problema agora? De quem? De quem é o problema? Aí quando o diabo vier na sua mente: ei, cadê o problema? Eu não tenho problema. E aquilo que não é meu, é de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou segundo o poder que opera dentro. Vocês estão aqui? Foi que houve. Opera dentro de nós. Aí vamos lá. A Bíblia diz: lançando sobre Ele, e Ele te susterá. Sabe que algumas pessoas estão fraquejando e caindo, e diz: cadê tua força, Deus? Cadê tua mão, Deus? Sabe por que Deus não está te sustendo? Porque você não lançou sobre Ele. Salmo 37, versículo 5, vamos lá. O poder sustentador de Deus não falha. Nunca permitirá que aquele que confia nele seja desapontado. Vamos lá rapidinho. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Eu gosto da tradução que diz: e ele agirá. Só que antes de Deus agir, diga assim: tem duas partes que é minha. Duas partes é minha. Diga: duas partes são minhas. Diga: a primeira é entregar, a segunda é confiar. Diga: e a terceira, aí já não é comigo, aí é com Deus agindo. E Deus agindo, quem impedirá? Só que todo mundo quer o agir de Deus, pastor, mas não quer entregar e nem confiar. E alguns até entregam, mas o que é que fazem? Continuam preocupados e ansiosos. Sabe o que fizeram? Pegou de volta o problema. É, Deus, tu não pode resolver, eu estou pegando de volta. Inconsciente. Ninguém faz isso consciente. Ninguém faz isso de propósito, mas está fazendo inconsciente, dizendo: Deus, tu não tem poder para resolver. Aí continua preocupado. Se eu continuo preocupado, eu estou dizendo para Deus que Ele não tem poder para resolver. Ou o maior problema é que essa mente não está renovada com a palavra. Porque se estivesse, você ia ter fé para crer. Não medita no que o diabo diz, medita no que Deus diz. Não medita em problema, dificuldade, na crise que o Brasil está. Medita nas promessas de Deus. Passe o dia meditando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O favor de Deus me cerca, eu sou cabeça e não cauda. O meu Deus, segundo suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Ele é o meu Deus. O salmista disse: eu fui moço e me fiz velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência padecer necessidade. Sabe o que ele disse? Ei, desde que eu entendo por vida, todo esse tempo, eu nunca vi alguém que confia em Deus ser desapontado. Entrega o teu caminho, confia em Ele. Lá no livro de Mateus 11, 28, ele via as pessoas passando, porque o judeu naquela época haviam animais de cargas, aqueles bois carregando cangas cheios daqueles vasos de jarros de barro, carregando água, carregando mantimentos, mulheres com aquelas trouxas na cabeça. Jesus, observando aquilo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou trocar o meu jugo, o meu é suave e leve, e vou pegar o teu que é pesado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus só vai cuidar quando você lançar. Filipenses 4,6, vamos lá. Aleluia. Oh Pai, Deus não quer você com medo. Deus quer você cheio de fé. Ou você ativa o medo, ou você ativa a fé. Através da forma que você está pensando e falando,
Ou você ativa o medo, ou você ativa a fé. Eu não sei você, mas esse é o meu ano. O outro ano que vem é meu também. Não tem tempo ruim. A gente entra no carro, o diabo fazendo tudo pra gente chorar, e eu começo a rir, irmão. Minha esposa não aguenta, vai no meio. Ela sabe o que eu estou dizendo. Aleluia! O que é que diz aí? Não andeis ansiosos por coisa. Ei, por coisa. Por nada. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não fique. Deus é mentiroso. Jesus mente. Não. Se Ele diz que é para a gente não andar ansioso por nada, então a gente pode viver sem se preocupar com nada. Me explica essa fórmula, pastor. Diga, andando por fé. Não fique preocupado por coisa alguma. Diz o que o texto aí. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas e petições com ações. Sabe o que ele disse? Em vez de tu estar preocupado, vai a Deus. Lança os teus cuidados sobre Ele. E depois que você lançar, vai ficar preocupado. Se você se preocupa, você pegou de volta. Tem gente que de mim está passando é tempo. E nada aconteceu ainda. O tempo está passando e vai passar. Sabe por que está passando tempo e nada aconteceu? Porque você não está crendo. Porque se você cresce, na hora que você crê, o milagre já entra em movimento. Marcos 11:24. Tudo que você crê pedindo a Deus, que já recebeu, já é seu. Diga, quando eu creio, meu milagre entra em movimento. Não força a barra não, que essas cadeiras aí ainda tá, né? Escuta aqui, vem pra cá, pra gente não perder a mensagem. Filipenses 4:6. No final ele diz, com ações de... Pega aí, ações de graça. Sabe que a fé tem ações de graça? Ação de graça não é culto de ação de graça. Tem gente que diz assim, se Deus me der a vitória, eu dou um culto de ação de graça. Isso não é fé. Fé grita gol antes do time fazer gol. A fé grita antes da muralha cair. A fé é posse antecipada. Mas eu não estou vendo, eu não preciso ver nem sentir. E quem me garante que eu vou receber? Olha para o seu irmão, pega a tua palavra, pega a tua espada poderosa, mostra para ele e diga assim para ele, meu amigo, você tem uma certidão de garantia. A fé está alicerçada, fundamentada numa certidão de garantia chamada Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem o caráter de Deus envolvido com ela. Ela e Deus é um só. Levanta, olha para o teu irmão, levanta a tua Bíblia. Aqui está a tua certidão de garantia. Aqui está o escrito que te garante que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Para encerrar, vamos esfregar alguns textos na cara do diabo. Olha para o seu irmão, escolhe um aí, um parceiro aí. Escolhe um. Escolheu? De fé, viu? Porque tem gente que não é de fé, dá vontade de sentar do outro lado. Jesus disse, olha, Pedro, Tiago, João, tem que ser de fé. Olha para ele, diga assim para ele, Números. Olha para ele, diga, Números 23:19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diga, tudo que ele falou vai se cumprir. Olha para ele, diga assim para ele, Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse Deus, eu velo com a minha palavra para cumprir. Sabe o que Deus está dizendo? Passa o tempo que passar, eu estou guardando a minha palavra. Olha para o irmão do outro lado, olha para ele de novo, diga, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eita, a palavra de Deus diz, eu Senhor, diga para ele, eu Senhor não mudo. Diga para ele, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segura. Diga para ele, Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas promessas vão se cumprir. Olha para o vizinho, diga, tudo nessa vida. Diga para ele, tudo nessa vida tem prazo de validade, mas as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Segura aí. Isaías 40, versículo 8. Olha para ele, diga, Isaías 40, versículo 8. Nasce a erva, cresce a erva, morre a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diga para ele, acabou não? Isaías capítulo 55,
versículo 10 e 11. Olha para ele e diga: assim como a chuva e a neve desce e molha a terra e não volta vazia, assim é a palavra de Deus. Tudo o propósito a qual Deus a designou se cumprirá, não volta vazio. Sabe quem é essa palavra? Jesus. Deus o enviou e ele veio à terra e não voltou vazio. Para fechar com chave de ouro, diga para ele: Romanos capítulo 8 versículo 32. Diga: aquele que não poupou seu próprio filho, não daria juntamente com ele todas as coisas? Diga: quando você recebeu Jesus, junto com Jesus veio cura, provisão, salvação, libertação, transformação, alegria, paz, justiça. Ei, Ele te deu o pacote completo. Se levanta nessa noite e te bata no peito e diga: quem tem Deus tem tudo.